Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Temos programas diários aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Eu quero começar o programa de hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2016, o mês já acabando, semestre também, dando os parabéns aos aniversariantes do dia. Temos aqui o loteamento Morro Branco, Caramba, seja lá quem estiver por trás desse loteamento aí, se é ele ou se é ela, eu não sei. Agora eu lembrei daquele pessoal que fala, meu amigo, minha amiga. Pois, loteamento Morro Branco, parabéns para você. Completa hoje 43 anos de idade. Temos também o Pedro Paulo, que está fazendo 35 anos de vida hoje. E finalmente a Gislaine Mondim Soares, que também está completando hoje mais uma primavera. Vai ter festa aí na casa da Gislaine. Parabéns para todos vocês, gente. Bom, no programa de hoje, além de dar os parabéns para os nossos queridos amigos, eu quero lembrar que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque ainda na primeira semana de julho eu quero fazer um sorteio e aí eu vou pedir a participação de vocês, vou pedir a ajuda de vocês com sugestões e nós temos aí algumas opções. Nós podemos dar aí um gift card ou um cartão, né, de uma loja virtual da Microsoft. Se você tem um Xbox One, você pode usar esse cartão na loja da Microsoft para comprar jogos, enfim, gastar lá à vontade. Também temos a loja da Sony, que se você tem um PlayStation 4 ou 3, eu não sei se o 3 dá para fazer, mas o 4 dá sim com certeza, você pode baixar programas também, aliás, jogos para o PlayStation. E temos ainda também a loja da Apple, né? Se de repente você tem aí um iPhone ou um iPad e você quiser baixar algum aplicativo ou música, enfim. Deixa aí a sua opinião, o que é que você acha, qual dessas opções nós deveríamos colocar. Eu ainda não decidi o valor, mas eu acredito que vai ser aí em torno aí de uns $25, não sei, 25, $30 talvez. E nós vamos fazer um sorteio ao vivo com os participantes do Acorda Brasil, com os inscritos, aliás. E se você não é inscrito, se inscreva rapidinho para que você possa participar desse sorteio. Tá certo, gente? Bom, deixa eu começar o nosso programa de hoje. Quero falar um pouquinho sobre aquela questão do Bolsonaro e da deputada Maria do Rosário, né? Para quem não sabe, o Bolsonaro está sendo réu, agora ele foi acusado pela Maria do Rosário como praticar um ato criminoso e ela entrou com uma ação no STF e essa ação foi aceita pelo STF, agora ele é réu nesse processo. E a questão toda é o seguinte, a Maria do Rosário estava fazendo um pronunciamento na Câmara com relação à época que o Brasil estava sendo governado pelos militares, e o Bolsonaro falou alguma coisa que ela não gostou e ela então retrucou lá dizendo que ele era um estuprador. E aí ele pegou o microfone e disse assim, olha, eu não vou lhe estuprar, você não merece ser estuprada porque você é muito feia, uma coisa assim. E ela ficou ofendida com isso e entrou com uma ação no STF. E eu quero dizer aqui o seguinte, que eu não concordo com o que o Bolsonaro falou, eu acho que ele agiu realmente, perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Eu acho que ele deveria ter, ter falado para ela de outra forma e, ter dito assim, olha, o meu desprezo será a minha resposta para você, você não merece nem ser respondido, alguma coisa desse tipo. Então, ficou feio, o que ele falou realmente foi feio, mas o que eu quero falar aqui é sobre essa questão toda. Por quê? Porque a Constituição brasileira, no artigo 53, deixa eu colocar aqui para vocês o artigo 53, o que esse artigo define? Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E aí nós temos, entre parênteses aí, uma nota dizendo que essa redação foi dada pela emenda constitucional de número 35 do ano de 2001, porque antes não tinha essa palavrinha quaisquer. E eles colocaram isso que é para dar mais ênfase. Então o que significa isso? Significa que os deputados e senadores, eles são invioláveis, eles têm imunidade parlamentar quando eles falam, quando eles se pronunciam, quando eles votam, eles não podem ser processados por isso. E interessante é que um dia antes
Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acatar esse pedido para processar o deputado Bolsonaro, uma outra parlamentar, deixa eu colocar aqui no ar, a deputada Jandira Fegali, deixa eu ler aqui para vocês, isso foi publicado no dia 20 de junho, o ministro do STF, Celso de Mello, determinou o arquivamento de uma queixa-crime apresentada pelo senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, contra a deputada federal Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, no qual a acusava de crime contra sua honra em manifestação publicada na rede social Twitter. O ministro entendeu que a deputada estava resguardada pela imunidade parlamentar. E aí, nesse ponto, eu digo assim, para tudo. Espera um pouquinho. Quer dizer que se um deputado se pronunciar ofendendo a honra de outra pessoa, ou de outro deputado, ou de senador, do que seja, numa rede social, ele está exercendo a sua imunidade parlamentar, mas na tribuna da Câmara, quando um deputado responde, de novo, ele foi grosseiro com a Maria do Rosário, essa coisa feia realmente, deixa eu colocar aqui a foto dela na tela para vocês verem, realmente ela é muito feia, é uma coisa horrorosa, ele foi grosseiro, eu concordo com isso, mas ele reagiu a uma outra agressão que ela fez para ele, quando o chamou de estuprador. Quer dizer que ela pode chamar de estuprador e tá tudo bem, aí ela que começou a agressão, então vai agora no STF, e o STF acata, e esse mesmo STF não acatou o pedido do Aécio Neves contra a Jandira Fegali quando ela o acusou de crime e fez uma ofensa contra ele na rede social, no Twitter. Quer dizer que no Twitter pode, senhores ministros do STF, é isso? A Constituição Federal, ela não vale quando um deputado é grosseiro contra outro na tribuna da Câmara, mas quando é grosseiro contra outro no Twitter, pode. É isso mesmo? Que eu estou entendendo, é certo isso mesmo? Eu quero dizer, senhores deputados, que senhores ministros do STF, que os senhores escarraram na Constituição. É vergonhoso quando ministros da mais alta corte do Brasil passam por cima da Constituição Federal como se eles estivessem acima da Constituição. Não! 1000 vezes não! Os senhores estão aí para fazer valer o que está escrito na Constituição. E deixa eu botar de novo aqui no ar o que está escrito na Constituição, porque talvez os senhores estejam com algum problema de entender. Artigo 53, de novo, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Civil e penalmente. Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo. Por que a Jandira Fegali pode, numa rede social, agredir o Aécio Neves e o Jair Bolsonaro não pode devolver uma agressão que ele sofreu dessa senhora deputada federal pelo PT. E por falar em PT, eu estive dando uma pesquisada, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, gente, que é muito interessante. Só um instantinho aqui, deixa eu voltar aqui a tela. Aí está, o caderno de teses do PT. Esse caderno de teses, vamos fazer uma pesquisa aqui rápida, com a palavra Bolsonaro, já está até lá. No item 157 diz o seguinte: neste Congresso conservador e sob a presidência de Eduardo Cunha, primeiro erro desse negócio é que o Eduardo Cunha não era presidente do Congresso quando esse documento foi feito. Nem isso os caras sabem fazer, nem redigir um documento eles conseguem. É um absurdo um negócio desse. Ou seus energúmenos do PT, das esquerdas brasileiras, e por sinal eu estou até de vermelho também hoje aqui, vai já ter gente dizendo que eu sou esquerda, mas o Canadá também, a cor oficial é vermelha, gente, vermelho e branco, então tem nada a ver, vamos parar com essa paranoia, nada a ver. Pois bem, o caderno de teses desse partido está dizendo aí no item 157, rodou um pouquinho aqui a página, deixa eu voltar.
Pronto, aí está. Neste Congresso conservador e sob a presidência de Eduardo Cunha, temos a reforma política, temas como a reforma política, perdão, a lei da mídia democrática, que nada mais é do que eles quererem censurar a internet, as mídias sociais, a punição dos crimes da ditadura militar. Interessante que os crimes que eles cometeram, eles fecham os olhos. O combate à corrupção, isso aí nesse momento dá vontade de rir, porque combate à corrupção. Deixa eu colocar de novo a foto aqui dessa senhora no ar aqui, que ela é membro desse partido. Combate à corrupção. Pô, vou ficar calado para não falar um palavrão aqui, porque, sinceramente, a sua quadrilha, a sua organização criminosa, Maria do Rosário, está envolta no maior esquema de corrupção da história desse país. Roubo atrás de roubo, aonde até R$1 e pouco foi desviado de pessoas que entraram com aquele pedido de empréstimo consignado. Isso é vergonha, vergonha. Mas vamos para frente, o que é que diz o documento? Combate à corrupção e mesmo a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terão chance de êxito se houver intensa pressão social. Quer dizer, então, que esse partideco, essa quadrilha, que já colocou no seu caderno de teses a necessidade de caçar o Jair Bolsonaro, e, na minha opinião, o que aconteceu aí foi que essa senhora, desqualificada, jogou uma armadilha e o Bolsonaro caiu na armadilha dela. E aí eu fico com uma pergunta entalada na garganta. Os ministros do STF estão a serviço do caderno de teses do PT, é isso? Senhores ministros, por favor, me esclareçam. É um absurdo um negócio desse. É lamentável que esse país tenha chegado nesse estado. Eu acho que o Jair Bolsonaro, se tivesse que responder por essa frase que ele pronunciou, ele deveria ter o seu processo encaminhado para o Conselho de Ética da Câmara e não para o STF. O STF está misturando as coisas e entrando numa área que não é da alçada deles. Até porque a Constituição é clara sobre esse assunto. Gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, já falei até um pouco demais do que queria falar. A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!